Você já ouviu falar da extraordinária capacidade do povo judeu em recomeçar do zero após grandes tragédias, grandes perdas? Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de famílias judias perderam literalmente tudo: dinheiro, casas, empresas. Toda uma vida de trabalho foi destruída em poucos meses. Mas o mais surpreendente foi o que aconteceu logo após. Essas mesmas famílias, em pouquíssimo tempo, elas reconstruíram as suas vidas, recuperaram a riqueza perdida e se tornaram prósperas novamente. Mas como isso foi possível? O segredo que permitiu essa reconstrução rápida é exatamente o que você vai descobrir hoje nessa aula. Um sistema simples, prático e muito antigo de proteção patrimonial. Esse sistema foi usado pelos patriarcas bíblicos, como Abraão, Isaque e Jacó, milhares de anos antes dos bancos, cofres ou do mercado moderno financeiro existir. Os patriarcas, eles tinham métodos extremamente eficazes e seguros para proteger as suas riquezas contra guerras, perseguições, crises econômicas ou simplesmente o passar dos tempos. Métodos que, mesmo antigos, são incrivelmente eficientes até hoje. Eles são capazes de proteger você e a sua família contra qualquer turbulência financeira que venha a ocorrer. Nessa aula, você vai aprender exatamente esses 7 passos de proteção patrimonial para blindar a sua riqueza e garantir segurança financeira duradoura para você e as gerações futuras. Esses métodos, embora antigos, eles continuam eficazes hoje e eles são capazes de proteger você e a sua família contra qualquer crise financeira que possa ocorrer. Mas por onde exatamente você pode começar a proteger o seu patrimônio? Qual seria o primeiro passo mais simples e imediato para começar a compreender esse sistema de proteção patrimonial judaica que atravessou gerações? Nós vamos voltar no tempo e aprender diretamente com os patriarcas bíblicos, começando com Jacó e o princípio essencial da diversificação. Essa é uma sabedoria milenar que você provavelmente já ouviu falar, mas talvez você nunca tenha aplicado ela com clareza. Nunca colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então a proteção 1, nunca ponha todos os ovos na mesma cesta. Há mais de 3.000 anos atrás, o patriarca bíblico Jacó, ele precisava proteger o seu patrimônio contra o risco de um ataque iminente do seu irmão Esaú. Jacó, que era extremamente sábio, ele fez algo aparentemente simples, mas foi genial. Ele dividiu o seu grande rebanho em 2 acampamentos separados. Assim, se um deles fosse atacado, o outro permaneceria intacto, protegendo grande parte da riqueza dele, que ele construiu com tanto esforço ao longo de 20 anos. Essa sabedoria ancestral é reforçada claramente pelo Talmud, que traz uma regra de ouro para a proteção patrimonial: 1/3 em terra, 1/3 em negócios, 1/3 em mãos. O que isso significa? Significa que jamais nós devemos concentrar todo o nosso patrimônio em um tipo só de ativo ou em um único lugar. É preciso diversificar, distribuir a sua riqueza em locais diferentes, com naturezas diferentes, porque crises raramente afetam todos os lugares, todos os setores ao mesmo tempo. Como você pode aplicar isso hoje na prática? Então existe uma técnica moderna e prática que se chama regra dos 3 lugares. 1/3 em imóveis ou propriedades físicas, que significa algo sólido e difícil de perder totalmente. 1/3 em negócios ou investimentos produtivos, ativos que geram renda constante. E 1/3 em ativos líquidos ou facilmente acessíveis, dinheiro vivo ou aplicações com rápida liquidez
para emergências. Seguir essa simples regra é o que garante que você jamais ficará completamente vulnerável, não importa o tamanho da crise ou da turbulência financeira. O que Jacó ensinou milhares de anos atrás continua valendo hoje com a mesma força. Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Agora que você já aprendeu com Jacó o poder essencial da diversificação, vamos continuar essa viagem no tempo e conhecer outro patriarca que nos traz um ensinamento valioso sobre proteção patrimonial, José, e o princípio de construir uma reserva intocável para proteger você e a sua família nas crises mais profundas. Tenha um fundo que nunca se toca. Há mais de 3.000 anos atrás, um jovem chamado José, filho do patriarca Jacó, ele tornou-se o administrador financeiro do Egito. Ele recebeu uma revelação divina sobre 7 anos de fartura, mas que eles seriam seguidos de 7 anos de terrível escassez. O que José fez diante desse conhecimento foi algo revolucionário para a época e, na verdade, uma lição extraordinária para nós até os dias de hoje. Ele decidiu criar uma grande reserva durante os anos bons, algo intocável, sagrado, completamente protegido. Assim, quando os anos difíceis chegaram, não somente o Egito sobreviveu à crise, mas ele se tornou a nação mais próspera e poderosa daquela época, mesmo com toda aquela escassez. O Talmud expressa claramente esse conceito de uma maneira simples e profunda, que o principal é sagrado, viva apenas dos frutos. Isso quer dizer que parte do seu dinheiro deve ser considerado absolutamente intocável, como uma árvore que você jamais corta, mas os frutos você pode aproveitar sempre. Como você vai aplicar essa sabedoria hoje na prática? A técnica moderna que deriva diretamente desse princípio milenar é chamada de conta intocável. Separa regularmente uma parcela do seu dinheiro e coloque essa parcela em um investimento seguro, estável e duradouro. Decida claramente qual o valor principal que jamais será gasto, somente investido e reinvestido continuamente. Viva exclusivamente dos rendimentos dessa conta ao longo dos anos. Esse fundo não só garante segurança financeira imediata para você e sua família, mas ele cria também uma segurança financeira real para gerações futuras. Se você realmente seguir essa estratégia, os seus filhos, seus netos jamais conhecerão escassez ou desespero financeiro. Depois de aprendermos com José a importância vital de ter um fundo intocável, vamos avançar um pouco mais na história e descobrir como os judeus da Idade Média enfrentaram perseguições constantes. Com eles, nós vamos aprender um princípio fundamental que mantém a sua riqueza sempre acessível e protegida, especialmente em emergências. Manter parte do patrimônio sempre em movimento. Durante a Idade Média, os judeus enfrentaram muitas perseguições e tiveram frequentemente que fugir rapidamente, deixando casas, terras e bens pesados para trás. Porém, apesar de perderem muitos bens físicos, muitas famílias conseguiram preservar grande parte da sua riqueza. Como é que isso foi possível? O segredo era que os judeus daquela época mantinham parte importante do seu patrimônio em ativos fáceis de transportar e converter rapidamente em dinheiro. Podiam ser moedas, pedras preciosas ou documentos comerciais que podiam ser carregados facilmente durante fugas repentinas.
O Talmud ensina claramente a importância dessa estratégia financeira. Ele diz assim: a moeda que circula não se corrói. Em outras palavras, dinheiro ou ativos mantidos em movimento constante, ativos líquidos e rapidamente conversíveis, eles tendem a manter o seu valor mesmo em tempos difíceis. Já aquilo que está parado demais, ele fica vulnerável à perda, à inflação ou mesmo à confiscação. Então, como aplicar hoje na prática esse princípio? Simplesmente garante que uma parcela do seu patrimônio esteja sempre líquida ou facilmente acessível. Dinheiro em aplicações financeiras com alta liquidez, ativos que você pode converter em dinheiro rapidamente, como metais preciosos, investimentos financeiros líquidos ou moedas estrangeiras. Evite ter todo o patrimônio preso em imóveis, empresas ou bens difíceis de negociar rapidamente em caso de emergência. Ter ativos em movimento garante flexibilidade para você reagir rapidamente às mudanças do mercado, crises ou mesmo oportunidades inesperadas. Em qualquer cenário, você vai estar protegido e preparado. Agora que você compreendeu o valor estratégico de manter parte do patrimônio em movimento, vamos retornar novamente à época dos patriarcas bíblicos. Dessa vez com Abraão, vamos aprender algo que muitas vezes é subestimado, mas absolutamente essencial para proteger os seus bens por gerações. A importância da documentação clara e segura. Documente tudo com clareza. Uma das histórias mais fascinantes do patriarca Abraão ocorreu quando ele decidiu comprar um pedaço de terra conhecido como Caverna de Marpelá, Me'arat Marpelá. Esse local seria o túmulo para sua esposa Sara e, posteriormente, para ele próprio e os seus descendentes. Abraão podia simplesmente ter confiado na palavra dos moradores locais, feito um acordo verbal rápido e encerrado o assunto. Mas ele fez diferente. Ele insistiu em realizar uma negociação pública detalhada, cuidadosamente documentada. Tudo ficou registrado perante testemunhas e Abraão garantiu para sempre o direito incontestável sobre aquele local. Por que Abraão agiu assim? Porque ele conhecia profundamente um princípio sábio que o Talmud expressa com clareza absoluta. Palavras voam, escritos permanecem. Muitos problemas patrimoniais acontecem hoje simplesmente por falta de documentação clara e bem feita. Contratos mal redigidos, acordos verbais ou documentos confusos são uma receita perfeita para disputas jurídicas, perdas financeiras e até mesmo conflitos familiares. Como você pode aplicar hoje esse princípio bíblico de maneira prática? A solução é simples, eficaz e acessível para qualquer pessoa. Sempre registre formalmente negócios, acordos e contratos, mesmo entre famílias ou amigos próximos. Cria documentos claros, objetivos e assinados por todas as partes. Utilize testemunhas sempre que possível, especialmente em negociações importantes e algo que está escrito explicitamente na Bíblia, tá? Guarde esses documentos em um local seguro, físico ou digitalmente, talvez os dois, para que você possa ter acesso imediato quando necessário. Ao adotar essa prática simples, você pode prevenir mais de 90% dos conflitos financeiros e patrimoniais futuros, garantindo segurança absoluta para você, sua família por várias gerações. Depois de Abraão e a sua poderosa lição sobre a importância da documentação, vamos avançar no tempo e aprender com as famílias judaicas que constituem
construíram patrimônios sólidos através das gerações. Com elas, nós vamos descobrir o poder das decisões financeiras tomadas em conjunto, usando um conselho familiar. Se você já observou famílias judaicas bem-sucedidas, talvez você tenha notado algo muito interessante: a forma como eles tomam decisões financeiras importantes. Na tradição judaica, grandes decisões financeiras não são tomadas por apenas uma pessoa isoladamente, mas por meio de reuniões familiares onde todos participam ativamente e compartilham as suas ideias e opiniões. Esse conceito de união familiar não é recente. Na verdade, ele remonta aos tempos antigos e é reforçado pelo Talmud com uma orientação sábia e atemporal. Muitos conselheiros trazem sucesso. Mas qual é exatamente a vantagem de você ter um conselho familiar? Quando você reúne membros da família periodicamente para tomar as decisões financeiras, você ganha diversos benefícios práticos e estratégicos, mais clareza, porque diferentes pontos de vista ajudam a enxergar situações que sozinho talvez você não perceberia. Mais comprometimento, já que toda a família se sente responsável pelo sucesso e pela proteção do patrimônio. Isso evita conflitos, porque todos participam das decisões e entendem os objetivos comuns. Mas como aplicar esse princípio antigo e poderoso de maneira simples e prática? Então, defina um dia e um horário fixos, pode ser mensal, trimestral, de acordo com a sua necessidade, para reunir a sua família. Depois disso, estabeleça uma pauta clara para cada encontro. Discuta sobre os investimentos, os gastos importantes, os objetivos futuros ou as decisões financeiras relevantes. Ouça e respeite a opinião de todos, inclusive dos filhos mais novos, porque isso fortalece o sentimento de união e responsabilidade financeira. Famílias que aplicam esse ritual frequentemente multiplicam o seu patrimônio com muito mais rapidez e segurança, evitando disputas internas e preservando a riqueza através das gerações. Agora que você entendeu como um conselho familiar pode proteger e multiplicar o seu patrimônio, vamos voltar novamente aos tempos antigos e aprender mais uma sabedoria fundamental dos patriarcas. Vamos descobrir como eles mantinham as suas riquezas protegidas contra crises econômicas e inflação, usando bens que não perdem valor com o tempo. Nos tempos dos patriarcas bíblicos, não havia bancos, títulos financeiros ou fundos de investimento. Mesmo assim, eles precisavam proteger as suas riquezas contra os perigos que existem até hoje, como guerras, crises econômicas e, principalmente, a inflação, que corrói silenciosamente o poder do dinheiro. Então, como eles faziam para se garantir essa segurança da sua riqueza sem os recursos modernos que temos hoje em dia? Eles guardavam parte do patrimônio em bens que naturalmente não perdem valor com o tempo. E o Talmud expressa claramente essa sabedoria. O ouro compra a prata, mas a prata não compra o ouro. Essa frase antiga, ela significa algo simples, mas extremamente profundo. Existem ativos que resistem melhor às crises econômicas e mantêm o seu valor, mesmo em períodos difíceis. Como você pode aplicar esse princípio hoje? Existem 3 tipos de ativos que historicamente têm demonstrado resistência excepcional a crises e são capazes de proteger o seu patrimônio. Metais preciosos, como o ouro, a prata. Ao longo da história, eles sempre protegem contra a inflação e turbulências econômicas. 2, imóveis bem localizados. Propriedades físicas em áreas estratégicas que mantêm ou até aumentam o seu valor ao longo do tempo. 3, bens essenciais e escassos, itens de coleção ou ativos raros, como obras de artes valiosas,
terrenos em áreas estratégicas ou bens com alta demanda e baixa oferta. Então, reservar uma parte do seu patrimônio em ativos dessa natureza cria uma proteção financeira sólida contra crises econômicas, contra inflação descontrolada ou turbulências imprevisíveis. Finalmente, depois de aprendermos com os patriarcas tantas estratégias para proteger o nosso patrimônio financeiro, nós precisamos entender um último e essencial ensinamento que atravessou gerações, um princípio poderoso presente em todas as famílias judaicas bem-sucedidas até o dia de hoje: a importância de transmitir conhecimento financeiro às gerações futuras, criando um legado de sabedoria. Passe o conhecimento adiante. Na tradição judaica, existe uma prática que é tão poderosa quanto todas as outras formas de proteção patrimonial que nós já vimos até aqui. Essa prática não está relacionada diretamente ao dinheiro, a imóveis ou negócios. Ela está relacionada a algo muito mais valioso: conhecimento e sabedoria. Por gerações, as famílias judias têm o costume de escrever o que chamam de testamento de sabedoria. Diferente de um testamento comum, esses documentos não deixam apenas bens materiais para as próximas gerações, elas deixam principalmente os ensinamentos, os princípios, as estratégias que permitiram à família conquistar e manter a sua riqueza ao longo das gerações. O Talmud enfatiza claramente esse dever. Ensina seu filho a nadar nas águas da vida. Isso significa que o maior legado que você pode deixar para os seus filhos não é dinheiro ou bens materiais, mas sim a capacidade de enfrentar desafios, de proteger e multiplicar aquilo que eles têm. Dinheiro sem conhecimento sobre como administrá-lo se perde facilmente em uma ou duas gerações. Como aplicar hoje esse princípio de maneira simples? Escreva periodicamente pequenas cartas, vídeos ou gravações explicando as suas decisões financeiras, estratégias de investimento e lições que você aprendeu. Ensina regularmente algo aos seus filhos e netos sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimento, sobre responsabilidade e ética financeira. Compartilha os erros que você cometeu, para que eles possam aprender com a sua experiência e evitar os mesmos problemas. Quando você faz isso, você está criando algo mais poderoso do que qualquer conta bancária. Você está criando um legado de sabedoria financeira que é capaz de transformar positivamente várias gerações. Agora que nós completamos a nossa jornada histórica e nós aprendemos diretamente com os patriarcas bíblicos e as gerações que vieram depois dos patriarcas, resta uma última e essencial pergunta: como você pode implementar hoje mesmo, na prática, todos esses ensinamentos milenares para proteger o patrimônio da sua família agora e nas gerações futuras? E é exatamente o que nós vamos fazer na conclusão dessa aula. Você acabou de descobrir o sistema judaico completo utilizado há milhares de anos pelos patriarcas bíblicos para proteger o patrimônio contra crises, guerras e tempos difíceis. Vamos rapidamente lembrar quais foram esses 7 princípios fundamentais. Diversificação. Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Fundo intocável. Reservar uma parte do seu patrimônio que jamais será gasta. Liquidez em movimento. Sempre manter ativos líquidos para emergências. Documentação clara. Registrar tudo com clareza e segurança. Conselho familiar. Tomar decisões financeiras com união familiar. Ativos resistentes a crises. Ter bens que não perdem valor. Transmitir conhecimento, que é deixar um legado claro de sabedoria financeira
para os seus descendentes. Talvez agora você está se perguntando: será que é possível eu aplicar tudo isso na minha vida? Me deixa compartilhar rapidamente alguns exemplos reais. Durante as recentes crises financeiras, muitas pessoas comuns que aplicaram esses princípios simples, eles puderam proteger o seu patrimônio integralmente ou recuperá-lo rapidamente depois das perdas. Pessoas que perderam tudo na crise de 2008 e voltaram a prosperar rapidamente porque eles tinham aplicado ao menos alguns desses princípios. Famílias que sobreviveram com conforto financeiro porque mantiveram ativos líquidos ou fundos intocáveis. Esses exemplos reais são a prova de que os ensinamentos antigos dos patriarcas não são apenas teoria, eles funcionam hoje da mesma forma que funcionaram há milhares de anos atrás. Por isso, o meu convite final para você é: escolha hoje mesmo, agora, um desses princípios para aplicar imediatamente na sua vida. Não espera pela próxima crise financeira ou pelo próximo desafio inesperado. Começa hoje mesmo a proteger aquilo que você construiu com tanto esforço. Se você está ainda em dúvida sobre por onde começar, eu recomendo você iniciar com o princípio da diversificação, porque ele é bem simples, ele é muito prático e você pode começar agora mesmo. Divida o seu patrimônio claramente em 3 partes: imóveis ou bens físicos, investimentos produtivos e dinheiro em ativos líquidos. Depois disso, você pode aos poucos implementar cada um dos outros passos durante os próximos 30 dias. Mas lembre-se, patrimônio bem protegido é patrimônio multiplicado. Eu espero que essa aula bônus traga segurança, tranquilidade e prosperidade real para você e sua família por várias gerações. Shalom, muito sucesso e obrigado por acompanhar essa jornada.